Eu recomendo a todos a leitura do livro A Filha de Galileu, que retrata a obra científica e pessoal e toda a atividade de Galileu através das cartas que a sua filha mais velha lhe escreveu a partir do convento onde viveu praticamente toda a sua vida. Galileu é uma personalidade fascinante e através das cartas da filha, porque a resposta de Galileu à filha, essas cartas perderam-se, mas através das cartas da filha nós podemos ver muitos episódios, muitas preocupações pessoais, todos os problemas porque Galileu passou. Por um lado, era uma pessoa muito doente, apesar de ter vivido praticamente até aos 80 anos, era uma pessoa muito doente, com muitas mazelas, e viveu numa época difícil, numa época de pandemia, em que as deslocações eram tremendamente restringidas por causa da peste bubónica, que dizimou ao longo de muitos anos milhões de pessoas. Chegou em Portugal a dizimar 1/3 da população, que é uma coisa tremenda. Portanto, Galileu viveu numa época difícil, e ainda por cima, apesar de ser um cientista ímpar, que apresentou um método de ver o mundo usando a matemática, como ele dizia, o mundo estava escrito em linguagem matemática, um método de ver o mundo experimental, raciocinado, em que se partia de observações para fazer interpretações e tirar conclusões, só que muitas das conclusões entravam em choque com as concepções da época, que eram, de algum modo, patrocinadas e impostas pela hierarquia da Igreja Católica quando o Papa não era favorável. Quando o Papa era favorável, Galileu não teve problemas. Portanto, foi uma vida muito atribulada, com 3 filhos ilegítimos, nascidos fora do casamento, em que ele tentou assegurar o futuro de toda a gente. O filho conseguiu uma autorização especial, apesar de ser filho ilegítimo, de poder entrar na universidade. As filhas colocou-as num convento de modo a assegurar o seu futuro, porque não tinham possibilidades de casar. Galileu, com a sua atividade, mesmo que não fosse muito bem remunerada, era razoavelmente remunerada, pôde aguentar a família, a irmã, os pais faleceram cedo, a irmã, os restantes familiares, enfim, nós vemos um pouco a face humana do Galileu, aquilo que ele teve de passar por via da perseguição da Inquisição, também vendo que a filha de Galileu, se fosse numa sociedade mais aberta como a de hoje, podia ter sido uma grande cientista. A filha de Galileu, a irmã Maria Celeste, tornou-se a farmacêutica do convento onde estava e discutia ciência com o seu pai. O seu pai mandava-lhe cópias da correspondência que travava com os outros cientistas da Europa. A sua filha lia, comentava, e vê-se que era um espírito científico fora da sua época, que não teve oportunidade de se desenvolver minimamente, e acabou por morrer relativamente cedo, naqueles tempos de pandemia e quando a medicina não estava suficientemente avançada, a esperança média de vida era pequena. Eu, só para dar uma ideia e ler aqui 2 pequenos extratos de 2 das cartas da filha a Galileu, pequenos extratos. Muito ilustre Senhor meu Pai, entre o infinito amor que tenho por vós, Senhor, e o meu medo de que esta súbita constipação, que normalmente vos incomoda muito, possa agravar as vossas atuais dores e indisposições, acho impossível estar sem notícias vossas e por isso anseio por saber como estáis e também, Senhor, quando pensais partir de viagem. A grande preocupação da filha com o pai, que a partir de certa altura toda a família ou faleceu ou estava muito longe, no tempo em que as viagens eram difíceis, longas e perigosas, e a filha constituiu um grande apoio. As 2 filhas faleceram antes do pai e o pai ficou efetivamente sozinho. Podemos imaginar a dor de Galileu com essa partida. Uma outra carta. Muito ilustre e estimado Senhor meu Pai, a vossa carta, escrita 10 de fevereiro, foi-me entregue a 22 do mesmo mês.
Parte do princípio de que por esta altura já deveis ter recebido outra carta minha, Senhor, juntamente com uma do nosso Padre Confessor, pelos quais tereis tido conhecimento de alguns dos pormenores que pretendíeis saber. Não foi fácil a vida do Galileu, mas neste livro de Dava Sobol, uma grande divulgadora científica, nós podemos conhecer um pouco mais e por isso eu recomendo vivamente a leitura deste livro.